Amigos e amigas, Diário da Oração, buscando pautar nossa vida sob a ótica de Deus. É o apóstolo Tiago que vamos escolher para nos iluminar na nossa vida cristã do dia de hoje e de sempre. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 17, nos diz isso. Quem conhece o bem e não o pratica, comete pecado. Vejam? Quem conhece o bem, sabe o caminho certo e não busca viver, comete pecado. Santiago abre um horizonte belíssimo sob a consciência do pecar. Pecar é dizer não a tudo aquilo que constrói, a tudo que faz o bem, a tudo que nos diminui o outro e nos bloqueia para Deus. Então o pecado, mais do que puramente falei mal do outro, puramente do que nos aponta, claro, de um sentido muito claro, os 10 mandamentos, a Bíblia, pecado é fechar-se à intimidade e à vocação maior, pela qual nós somos feitos, chamados a viver e redimidos com Jesus, que é nos bloquear para o nosso destino mais absoluto, eterno, como bloquear os nossos irmãos. Quem sabe o que é certo e não pratica, já comete pecado. Meu Deus! Então, ao nos confessarmos, ao nos colocarmos diante de Deus, como nós sabemos pela nossa consciência, às vezes existem consciências errôneas, às vezes existem consciências escrupulosas que diante de tudo se condenam, às vezes existem consciências que foram formadas sobre uma visão de Deus, que Deus pune, Deus condena, que vive no remorso, se autodiminui, tudo isso deve ser corrigido. Mas sabermos o que é certo e não praticarmos já é desamarmos, em primeiro lugar, a nós próprios. Nenhuma falta de amor existe maior contra mim próprio do que eu, em vez de escolher o caminho certo, escolher o caminho errado. Não tem nenhuma novidade. Está isso no coração da primeira página da Bíblia, Adão e Eva, eis que eu te ponho no paraíso, se tu viveres na minha intimidade, na minha presença, vocês terão sempre o paraíso, mas se você, na sua liberdade, decidir comer da fruta do bem e do mal proibida, você perderá a intimidade comigo, você terminará numa ruína de relacionamentos e vocês perderão a riqueza do paraíso e o ódio se estenderá de vocês para seus filhos Caim e Abel e para a humanidade. Está lá no Gênesis esse ensinamento, o caminho do bem e o caminho do mal. Essa é a árvore da vida e a árvore da morte. Eis que eu te dou o caminho da vida e o caminho da morte. Se tu escolheres o caminho da vida, diz o Êxodo, tu e a tua descendência abençoada, ou do contrário. Por isso, o maior desamor que possa existir contra si próprio é ir contra a consciência reta, não deformada. Porque o ser humano pode brutalizar sua consciência, pode matar a sua consciência, pode perverter a sua consciência. Pode chegar a um ponto de matar a voz da sua consciência, ao ponto de roubar, de cometer qualquer coisa e nada mais o acusa. Já São Pio XII dizia, Pio XII, o Papa ainda não é santo, esperamos que a igreja o proclame, já o Papa Pio XII dizia
que um dos maiores pecados de nosso tempo é ter perdido a consciência do pecado. Tudo é lícito, tudo é permitido, pode fazer o que tu queres, o que te interessa, o que tu queres, seja livre, não dependa de Deus, Deus é um anti-felicidade, faça, aproveite, goze, tenha, roube, engane o outro. Isso é, se você sabe o caminho certo, se você aprendeu os caminhos dos 10 mandamentos, se você ouve a palavra de Deus e você não se esforça por praticar, por viver, você está indo contra você mesmo, contra o irmão, contra o outro. Isto a própria ciência o demonstra. As descobertas da ciência moderna mostram que uma pessoa que está por dentro apodrecida, ela irradia em torno de si o azedume, o mal-estar e a hipocrisia. O ser humano se sente mal e a pessoa que é de bem, ela gesta paz, ela gesta uma tranquilidade. Principalmente crianças sentem isso, sentem se estão amadas, não amadas, se são acolhidos, não acolhidas. Aliás, os animais sentem isso, um cão sente. Uma folhagem sensível é capaz até de secar diante de uma pessoa desajustada, com as suas bioenergias descompostas. Isso está aí, a constatação aí. O povo simples do interior diz, mal olhado, olho grande, olhou, adoeceu, matou. Não é que isso tem influência, é que o ser humano desestruturado, desequilibrado, sem o caminho da solidez, do bem, ele realmente adoece a si e adoece os que estão ao lado. Portanto, se tu sabes o caminho bom e não praticas, tu já estás perdendo a oportunidade. Pecar é perder a oportunidade de fazer o bem. Pecar é progressivamente bloquear-se para as oportunidades que Deus me dá dentro de mim, nas minhas relações humanas, no meu existir diante da palavra de Deus, de não seguir as propostas que Deus me dá para eu viver o bem, para caminhar na dimensão da eternidade e para fazer o bem naqueles que me cercam. Isso é pecar. Então, aquele que sabe o caminho certo, aquilo que deve fazer e já não vive, já pecou. Portanto, você sabe que deve ser fiel, você sabe dos juramentos que você cometeu na sua faculdade. Prometo jamais usar do ser humano, prometo manter o sigilo, prometo sobre os evangelhos, hoje até se tira isto, né? Prometo nunca explorar a nação, prometo ser um cidadão da pátria, prometo me pôr a serviço de uma humanidade e pegar cargos para roubar, para enriquecer de maneira ilícita, desviando o dinheiro do bem comum, do bem da sociedade, manipulando os meios da saúde, manipulando a medicina, manipulando o remédio, manipulando as relações humanas, isso é, falsificando e roubando os contratos sociais de construção, enriquecendo ilicitamente, você gera o inferno, você está no caminho errado. Esse caminho não lhe leva a nada. Quem não busca se esforçar diariamente no caminho do bem e se errou, volte para o bem, pede desculpa, este não será abençoado, já peca dentro de si. Portanto, pecar é desviar-se do certo, na mente, no corpo, na alma, no espírito, nas relações com Deus, na relação com os irmãos, nos meus compromissos éticos em todos os sentidos. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, pela ação do teu Espírito, desperte minha consciência adormecida e dai-me a coragem de eu me definir pelo caminho que constrói a mim, que me coloca fiel diante de ti e na honestidade com os irmãos. Que a tua graça eterna venha sobre nós, em teu nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém.